Bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Jessi, eu tô no meu terceiro ano da faculdade, eu curso Letras na USP, estou indo pro quinto semestre e eu decidi fazer esse vídeo porque muita gente tem curiosidade sobre o curso de Letras, principalmente aqui na USP, e eu já fiz sobre o quarto semestre, o que eu ia cursar, quais eram as minhas expectativas e tudo mais. Então, caso você tenha curiosidade também para saber as disciplinas que eu já cursei, é só você acessar o vídeo que vai estar nos cards ou também na descrição que eu vou deixar pra vocês, caso vocês queiram assistir depois desse. Não se esqueçam de curtir o vídeo para fortalecer o canal, se inscreva caso você queira saber mais sobre o curso de Letras na USP, mais sobre a vida acadêmica e também sobre a literatura. Esse ano eu tô começando também a licenciatura, então estou abrindo, como a gente chama lá na USP, abrindo licenciatura. E para quem não conhece, para quem não sabe a diferença entre bacharelado e licenciatura, o bacharelado ele vai ser focado na vida acadêmica e produção de conteúdo dentro da academia. Produção de conteúdo que eu digo é produção de trabalhos teóricos dentro do mundo científico em si. E a licenciatura ela vai mais voltada para a vida docência mesmo, ou seja, para ser professor, para lidar com a educação, transmitir esse conhecimento para diferentes idades, tipo a educação infantil, a educação entre adolescentes e adultos também. Então esse semestre eu vou fazer matérias do bacharelado e matérias da licenciatura. Eu espero conseguir conciliar tudo e as disciplinas da licenciatura, cada uma delas em aula, dura 4 horas seguidas. Então é bastante tempo ali a gente estudando direto e tudo mais. Bom, agora vamos às disciplinas propriamente. Eu vou falar um pouquinho de cada disciplina, vou falar o objetivo geral da disciplina e vou falar também o programa resumido que está no nosso sistema da graduação, um programa que é basicamente o que os professores precisam abranger. Mas já que eu estou numa universidade pública, cada professor ele pode dar um enfoque maior para cada coisa, sabe? Tipo, a gente vai estudar Literatura Brasileira 3, então o professor vai ter lá alguns autores que ele precisa trabalhar, mas de acordo com a linha de pesquisa dele, com a linha acadêmica, ele pode dar um enfoque maior em um determinado autor, falar de uma perspectiva, de uma determinada perspectiva, claro, sempre recomendando muitos outros livros que vão além da bibliografia. E conforme eu for falando das disciplinas, vocês vão entendendo muito melhor. Bom, e claro que já que eu vou falar sobre 7 disciplinas que eu irei cursar esse semestre, eu vou estar consultando bastante o meu caderninho, que basicamente eu fiz meio que um roteiro para esse vídeo sobre cada disciplina, então talvez vocês me vejam consultando bastante ele. Então eu vou falar sobre sintaxe do português, que eu vou cursar às segundas-feiras. Ela é uma disciplina que vai durar 2 horas e basicamente eu tirei as palavras do nosso sistema de graduação, que é o Júpiter, o que é o objetivo dessa disciplina, que é levar a reflexão sobre o conjunto de fenômenos sintáticos, tanto do português atual quanto do português histórico. Então o programa é a estrutura sintática dos diferentes tipos de sentença, complementos e adjuntos, a transitividade verbal e a estrutura de argumentos do predicado, variação e mudança do português. Basicamente, o que a gente vai ver é sobre, já é mais um ponto de vista linguístico, porém ele é um linguístico mais voltado pro gramatical, mas assim, não exatamente do jeito que você vai ver na habilitação da linguística, porque a linguística também tem a sintaxe, e quem tá fazendo a habilitação de português também tem sintaxe, mas são coisas um pouco diferentes. A nossa sintaxe ela vai ser mais focada para entender a estrutura da nossa língua, né, em adjuntos, objeto direto, indireto, complementos e assim vai, só que de uma forma um pouco mais docente, um pouco mais voltado quase à licenciatura, por exemplo, uma coisa mais voltada para a sala de aula, do tipo, você precisa entender o tipo que a gente precisa entender isso e também transmitir isso, mais ou menos. Eu vejo dessa forma, porque morfologia, ela teve que foi uma disciplina que eu fiz no semestre passado, ela teve muito essa pegada de,
isso aqui é a morfologia, mas do ponto de vista linguístico, mas a gente não vai se aprofundar tanto na linguística, porém é uma forma de vocês transmitirem isso caso vocês sejam professores. É mais ou menos isso, eu sei, é um pouco confuso. Sintaxe é um pouco confuso, dependendo do que você for estudar. Então, essa disciplina a gente vai ver as relações gramaticais entre objeto, direto, indireto, sujeito. A gente vai ver como que é a estrutura sintática da nossa língua portuguesa e como as mensagens que a gente passa através da nossa própria língua, elas estão entrelaçadas umas nas outras, os objetos, adjuntos, como tudo isso, eles estão entrelaçados, eles estão juntos para transmitir o que estamos tentando passar. Deu para entender? Já que eu falei que eu vou abrir a minha licenciatura, que é uma coisa mais voltada para a docência, eu vou estudar Introdução aos Estudos da Educação com enfoque filosófico. Eu vou estudar às terças-feiras, então basicamente foi um dia que eu reservei na minha grade só para a licenciatura, porque ela é muito extensa, mas na terça-feira à tarde também eu vou ter aula, mas eu vou falar isso depois pra frente, tá? Então, basicamente, essa disciplina vai ser o objetivo dela, né? Exercitar a leitura e análise de textos clássicos da tradição filosófica sobre educação, discutir os fundamentos antropológicos, éticos, políticos e epistemológicos da educação e sua conexão com a experiência e a prática docente. Eu tô muito ansiosa para essa disciplina, porque esse ano eu vou estar estudando educação, eu vou estar fazendo a licenciatura e eu acho isso muito incrível. Eu admiro demais vários professores que eu tenho e amigos que são professores e eu sou apaixonada pela educação, eu gosto muito da educação. Você é professora? Provavelmente não sei. Eu antes estava pensando no começo da minha graduação que eu não queria ser professora, mas atualmente isso tem mudado um pouquinho. Eu quero ter minha experiência dentro de sala de aula como professora e, claro, como pesquisadora também. E eu não sei como isso vai ser, então a Jessie do futuro irá falar sobre isso com vocês depois. Então, basicamente, nessa disciplina, o que a gente vai ver vai ser a origem da filosofia, segundo o nosso programa geral, né, da disciplina. A gente vai ver o senso comum, o que é o senso comum. A gente vai ver também filosofia e linguagem, como eles estão entrelaçados, qual é a relação entre eles. E também a gente vai ver isso sendo aplicado dentro da educação. Então, eu sou muito empolgada para isso. E eu espero quanto antes começar minhas aulas, porque eu já estou com saudade da faculdade. Apesar que eu estou com medo desse semestre dar uma surtada também. E outra disciplina que eu vou fazer, que eu estou muito empolgada, vocês não têm ideia de como empolgada eu estou, que é Correntes Críticas 1. Correntes Críticas 1, a gente vai estudar as principais teorias do século XX sobre literatura, né? Sobre análise literária. E também a gente vai ver tudo isso numa perspectiva histórica, crítica ou comparativa, né? Então, o programa geral, o programa resumido do que a gente vai abranger nessa disciplina é formalismo russo, estilística, new criticism, estruturalismo, crítica genética, hermenêutica, estética da recepção, teoria dialética e estruturalismo. Eu tô muito empolgada porque parte disso eu tinha visto em Introdução aos Estudos Literários 1, assim, bem por cima, mas eu tinha me aprofundado muito mais nisso em Introdução aos Estudos Literários 2, com um professor que eu tive, que a especialização dele é teoria literária, que é o que eu quero, e foi incrível, assim. As aulas que eu tive com esse professor foram, assim, muitas informações para 2 horas de aula, então era uma aula que eu não conseguia não estar focada, sabe? Eu precisava ali estar com o caderno e anotando tudo, porque... E foi um professor que eu admiro bastante, que
abriu assim muito a minha mente sobre a teoria literária, que eu já tinha algum interesse, mas eu não sabia muito bem e exatamente o que se estudava. Então, pra mim foi assim, um divisor de águas. Próxima disciplina que eu vou estudar é Literatura Brasileira 3 e eu estou muito empolgada porque vai ser a escola romântica que a gente vai estudar, vai ser o romantismo brasileiro e eu estou muito empolgada que tem um dos meus autores favoritos que é o Álvares de Azevedo. Então a gente vai ter um estudo do romance brasileiro, gêneros e questões significantes da produção literária entre as décadas de 1830 a 1870. Então a gente vai estudar Álvares de Azevedo. E, gente, eu tô muito empolgada com Álvares de Azevedo. Então a gente vai ver, dentre os autores, né, além de Álvares de Azevedo, Gonçalves Dias, Castro Alves, Manuel Antônio de Almeida e José de Alencar. Eu só espero que José de Alencar eu não leia Tio ou Iracema, porque são duas obras que são, para mim, muito maçantes. E eu tenho uma relação, assim, com Iracema, que é muito complexo, porque é uma obra muito arrastada. Pensa num livro arrastado que você já leu na sua vida. Agora multiplica isso por 2, talvez, ou por 3. É um livro extremamente arrastado e que não me prende de jeito nenhum. Me dá muito tédio. Então eu espero não... Eu não sei, eu só não quero ser obrigada a ler Iracema de novo. E aí, como eu tinha falado no começo, tentando explicar mais ou menos pra vocês como é que funciona, é que a escolha de cada autor ou obra a ser lido, a ênfase necessária que o professor vai dar vai ser de acordo com a linha de pesquisa dele, de acordo com a preferência também do professor de trabalhar determinados autores. Claro, ele vai dar vai passando por todos, a gente vai ver um pouquinho ali por cima e todos esses autores e um pouquinho mais, mas alguns autores serão o enfoque de determinados professores. Próxima disciplina que eu vou estudar e que eu estou extremamente empolgada e que eu quero começar logo é Literaturas Africana 3. Calma que eu tenho que explicar essa disciplina, que assim, algumas disciplinas na USP, pelo menos na letras, né, a gente tem 1, 2, 3 e 4 e necessariamente não precisam seguir... Ai, derrubei. Na letras, na USP, a gente tem algumas disciplinas que é 1, 2, 3 e 4 e a gente não precisa necessariamente seguir a ordem delas pra a gente cursar elas. Elas não têm uma relação de dependência. Bom, eu comecei com Literaturas Africanas 3 porque foi o que coube na minha grade e eu tenho interesse por literatura africana. E literatura africana que a gente estuda é as literaturas em língua portuguesa. Por exemplo, Pepe Tela. Pepe Tela é um autor africano, angolano, de língua portuguesa. Então ele é bem estudado, inclusive Mayombe é um dos livros que já foi pedido na FUVEST para leitura. Na minha época, quando eu entrei, em 2021, era um livro que estava na lista. Não lembro se esse ano ele tá. Eu creio que não, mas enfim. Então, o que a gente vai ver nessa disciplina? É uma apresentação da literatura cabo-verdiana. Então a gente vai se focar nela especificamente, acompanhando-a desde seu processo de formação, as manifestações atuais e pontuando seus momentos mais significativos na poesia e na ficção. Aí a gente vai ver também a relação da literatura e da cultura, cinema, arte e música. Eu acho isso maravilhoso. Então o programa resumido que vai ser abordado é Introdução à Cultura Cabo-Verdiana, Formação de Literatura Cabo-Verdiana, Claridade, que é poesia e ficção funcional, reverberações e refrações da claridade, a novíssima geração de poetas, a ficção cabo-verdiana contemporânea, a escritura de... Gente, eu tô entendendo a minha letra. A escritura de autoridade feminina e tradições orais e escrita da literatura em crioulo.
crioulo é uma... Crioulo é uma língua, não é? Não um dialeto. Eu acho que crioulo... Ah, eu não lembro. Nossa, isso eu vi no primeiro semestre. Agora, mais outra disciplina que eu vou estudar no bacharelado, que é Literatura Portuguesa 3. Eu estou muito ansiosa porque vai ser a literatura que vai partir do século XIX até o século XX. Então a gente vai estudar Fernando Pessoa. E eu tô muito ansiosa para estudar Fernando Pessoa. Então a gente vai estudar transformação estéticas e culturais ocorridas em Portugal do século XIX, como eu tinha falado, até o século XX. Destacando a modernidade de seus autores. Então a gente também vai abranger o período romântico, a gente vai ver o realismo português, então muito provavelmente a gente vai estudar essa de Queiroz. A gente vai ver simbolismo até o modernismo português. A literatura portuguesa, ela também tem as escolas literárias dela, assim como a literatura brasileira tem as escolas literárias. E como eu tinha falado, em literatura brasileira 3 a gente vai estudar o romantismo. E em literatura portuguesa 3 a gente vai estudar um pouquinho ali do simbolismo. Quem tá fazendo vestibular talvez já tenha alguma familiaridade com essas escolas, com simbolismo, com romantismo, classicismo e tudo mais. E a última disciplina que eu vou falar pra vocês nesse vídeo vai ser... uma que eu tô muito empolgada, que é Literatura Comparada 1. Eu não acredito que finalmente eu consegui vaga pra essa disciplina, porque eu tinha tentado, acho que semestre passado, e eu não tinha conseguido. Eu não lembro exatamente porquê, eu não lembro se não teve vaga ou se não estava disponível no horário que eu queria, alguma coisa assim. Enfim, o que a gente vai estudar em Literatura Comparada? Bom, a melhor parte é que a literatura comparada a gente vai ver a literatura com outras formas de arte, com a cultura em si que a gente vai estar estudando. Claro que eu acho que vai ser um enfoque a gente vai ter um enfoque muito geral da literatura, então por isso que eu gosto das disciplinas de correntes críticas e literatura comparada. Então é claro que eu vou pegar meu caderninho para me ler exatamente para vocês o que eu vou estudar de acordo com as palavras do programa. E vamos lá, é uma iniciação aos problemas fundamentais da teoria literária, comparada e análise comparativa das obras literárias. Ponto de partida vai ser a reflexão entre diversas tradições literárias e outras tradições da literatura, juntamente com a arte, como eu tinha falado para vocês. Aí eu anotei um programa resumido que ele vai ser dividido mais ou menos em 8 tópicos. E são 8 tópicos bem extensos, então eu acho que essa vai ser uma das disciplinas que mais vai ter coisa para me estudar, mais coisa para mim ler e muito resumo que eu vou precisar fazer e talvez muito fichamento de texto. Porque a gente vai estudar teorias comparativas clássicas, teorias comparatistas contemporâneas, conceitos fundamentais, então a gente vai ver fontes, influência, imitação e intertextualidade. Aí a gente vai ver também dependência cultural e transculturação e hibridismo cultural, literatura comparada e estudos culturais. A gente vai ver também história comparativa das formas e temas literários, literatura e outras artes, e aqui é uma das minhas partes favoritas, porque é literatura e outras artes, como museu, filmes, peças de teatro e exposições, então eu estou ansiosa para fazer essa disciplina e eu acho que ela vai me ajudar muito nas minhas análises literárias e nos meus trabalhos que eu faço para a faculdade, né, meus trabalhos acadêmicos. Eu acho que eu vou melhorar bastante, porque a gente consegue fazer uma análise literária, eu ainda não falei disso aqui no canal, a gente consegue fazer uma análise literária quando a gente tem, além de repertório, a gente tem a base teórica de uma análise literária. Quais são os principais teóricos? A gente vai fazer uma análise a partir de quais autores, de quais teorias literárias. O que a gente vai ver? A gente vai ver uma perspectiva dos formalistas russos, uma perspectiva mais dos teóricos americanos,
como que a gente vai desenrolar isso. Então eu tô muito empolgada. E aquele amorzinho que eu sentia no meu primeiro ano e no meu terceiro semestre pela graduação de letras tá um quentinho no coração e tá voltando assim com tudo. Pra quem não sabe, eu não assistiu os meus vlogs de estudos do meu quarto período na faculdade, foi o mais conturbado, foi o mais cansativo e eu não estava gostando de quase nada que eu estava estudando. Eu não estava gostando de língua grega, eu não estava gostando de absolutamente nada, nem das aulas. Pouquíssimas aulas eu estava realmente engajada, realmente estava lá, assim, adorando as aulas. Já outras, pra mim, não desceram, não rolaram. Eu faltei também bastante por conta da minha saúde, eu tava com a saúde muito frágil. Eu tava assim, com a imunidade baixa, com medo de pegar Covid de novo. Nossa, foi um caos o quarto semestre. Então, os videozinhos do quarto semestre, tem um vídeo que eu tô bem cansada, que eu tô bem desgostosa com a graduação, e tem outro que eu explico um pouco mais sobre como tava sendo o meu quarto semestre, como minha cabeça tava, como tava meu coração, minha saúde, como tava tudo. Então, se vocês quiserem assistir, também eu vou deixar disponível aqui pra vocês nos cards e na descrição do vídeo. Porque pode ser que ajude vocês também, porque mesmo que a gente escolha o curso dos nossos sonhos, mesmo que a gente escolha uma linha de pesquisa que a gente quer muito estudar, que a gente admira demais, que a gente gosta de estudar, vai ter um momento que a gente vai estar de saco cheio de tudo, vai ter um momento que a gente não vai estar gostando muito de como a gente vai estar levando, como tá nossa organização, nossa vida em si. Então, eu digo, muita calma nessa hora, respirem, cuidem da saúde mental de vocês e também cuidem da saúde física. Não precisa necessariamente entrar numa academia, porque eu sei que a gente tá no Brasil e a realidade brasileira não é que todo mundo pode pagar uma academia, mas então faça uma caminhada, faça um exercício mesmo em casa, tem bastante vídeos no YouTube que ajuda. E pode parecer uma dica muito boba, mas exercícios físicos, você sempre estar ativo na medida do possível, ajuda e muito a ataques de ansiedade, depressão e você lidar com a graduação, porque não é algo muito fácil, não é um passeio no parque, então a gente tem que sim cuidar da gente. O vídeo foi esse, falando sobre as 7 disciplinas que eu vou estudar, sobre a licenciatura que eu tô abrindo e um pouquinho sobre elas de programa, o que vai abranger exatamente o que eu vou estudar. E eu sei, eu não consegui falar muito sobre essas disciplinas, porque eu acho que ia tomar muito tempo no vídeo, e também porque eu não cursei elas, então eu estou na expectativa extremamente alta. Eu espero que esse semestre seja muito bom. E também tem muitos projetos da faculdade que eu vou estar participando esse ano, inclusive na recepção dos calouros. Então se você for um calourinho USP e esse vídeo ainda não saiu até o dia 13 de março, não se esqueça de se encontrar comigo lá na Letras. E eu acho que é isso o vídeo. Ele está se encerrando. Meu Deus, a dicção hoje tá difícil. Muito obrigada por terem assistido até aqui, muito obrigada por estarem compartilhando os vídeos aqui do canal. E também não se esqueça de se inscrever para vocês receberem mais notificações sobre literatura, vida acadêmica e muitas coisas fofas e amor aos livros. Muito obrigada por vocês terem acompanhado até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo para fortalecer o canal e nos ajudar bastante a crescer e a dominar o mundo e termos um império de livros e coisas fofas. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.